Eu me chamo Elza, estou com 71 anos, nasci na cidade de Jundiaí. 6 irmãos. Qual o nome deles? Benedito Matias dos Santos, Luiz Carlos dos Santos, Neide Maria dos Santos, Maria Patrocínia dos Santos e Luiz Antônio dos Santos. Bom, eu vivi mais no bairro Santo Antônio. Quando eu vim para Louveira, eu já estava com 12 anos. A família da minha mãe, da minha avó materna, é do bairro Santo Antônio, a família Prato. O meu pai é de São José dos Campos, mas morou mais em Santa Isabel. A minha avó paterna se chamava Benedita Matias. E o meu avô, né, do lado do meu pai, era José Matias. A minha avó, ela era descendente de índios, de Santa Isabel. A minha avó materna, ela chamava Sebastiana da Silva. O meu avô, que era Antônio Nabor Prado, e sempre moraram família do bairro Santo Antônio. Com a minha avó paterna, eu vivi pouco. A gente, como era longe, né? Eu fui conhecer ela, acho que eu tinha uns 6 anos. Só ouvia de falar. Então era uma vez por ano, meu pai ia lá na casa dela e trazia. Agora, o meu avô eu não conheci, ele morreu muito cedo. Agora, do lado da minha avó materna, convivi muito com ela, morava com ela no bairro Santo Antônio, no sítio, lá perto do Hopi Hari, que hoje é o Hopi Hari, né? Então era muito bom, era uma casa de... Se diz, hoje eu não sei, mas naquela época dizia pop, né? Aquelas casas, o chão era chão batido, né? A gente varria com aquelas vassouras catadas no mato, não tinha. Roupa era no rio, louça lavava no rio, até mesmo a gente, à tarde, né? Ia recolher roupa, já tomava um banho, ia para casa já de banho tomado. E minha avó sempre tinha uma vasilha no fogo para ferver a água, então lavava os pés, que não era para tomar friagem, porque eu já tinha tomado banho. Mas foi uma infância boa, difícil, né? Naquela época, há 60 anos atrás, então as coisas era bom, tinha fartura, né? Porque se criava de tudo, porco, galinha, a gente sempre teve. Mas era difícil roupa, né? Você tinha fartura de um lado, mas não tinha do outro. Então a roupa era mais difícil, para ir para a escola, ir a pé, pé no chão, sabe? Então, mas foi um tempo bom, sim. Tempo que foi. Os mais velhos moravam em São Paulo, né? Agora, os que nós fomos criados tudo junto, estudavam, né? Tem a minha irmã, a mais velha, estudava, depois ela começou a trabalhar, que é a primeira fábrica do bairro, a fábrica Nerina. É a primeira do bairro. E daí eles começaram a estudar, todos eles, né? Eu também, apesar que eu fui estudar mesmo, eu estava já com 12, 13 anos. Daí eu já estudei na Argos, em Jundiaí. Ah, sim, que nem ela que trabalhava na fábrica e ia embora para a fábrica. Quem ficava em casa, de manhã, cuidava dos porcos, da galinha. Então essa era a tarefa. Tinha os dias de carpi, eles diziam chegar a terra no milho, no feijão. Depois ia para a escola, porque entrava meio-dia. A gente brincava, dividia muitas coisas, principalmente alimentação, mas brigava também bastante, criança, né? Mas era até uma coisa saudável. A escola, vamos supor, você sabe, todo mundo acho que sabe mais ou menos onde é o Hopi Hari, né? Lá em cima. A gente falava lá em cima. Então, eu estudei até o 3º ano. Naquela época eu falava 3º ano, daí eu parei de estudar. Quando eu estava com 14 anos, que eu voltei a estudar, que foi assim que começou o Mobral, só que lá em Jundiaí. Daí eu fiz. Seria 5º ano, que eles falavam, tinha uma provinha, né, que eles falavam de missão. Você fazia aquela provinha para ver se podia depois, né? Quase todo mundo pagava naquela época. Quem não podia, né? Daí distribuía o ginásio rosa, ou Anchieta, mas era difícil passar no Anchieta.
para conseguir fazer o terceiro ano. Mas eu não fiz. Eu parei ali em 1970, tenho até o caderno até hoje. Daí eu voltei a estudar, eu já estava com 47 anos que eu voltei no Xixica. Daí eu terminei o terceiro ano, fiz tudo. Eu queria fazer técnico de enfermagem, não deu, mas eu fiz cuidadora de idoso. Eu acho que eu sou assim bem resolvida, realizada, porque eu cuidei muito, fiquei muito trabalhando no hospital. Era muito difícil, porque a escola no bairro Santo Antônio, nessa época, sabe onde é o Banco Itaú? Era por ali. Então era uma sala, tinha duas salas, os menino e as meninas. Então, coitada da professora, era 3 turmas para uma. Eu tenho minha professora viva até hoje, Dona Marinês era. Até hoje, está viva, pelo menos até esses dias. Mas era difícil. Então, com ela, eu me dei muito bem, uma excelente, assim, eu gostava muito dela e gosto até hoje. Mas era muito difícil. Material, meu pai pegava papel, embrulhava pão, daí improvisava um caderno. E, às vezes a gente tinha, eu e minhas irmãs, a gente tinha vergonha de ir na escola. Então, quando dava, a caixa mandava caderno para nós. Borracha, mas isso era difícil. Mas quando eu fui estudar, depois de grande, sim, eu tinha notas muito boas. Até agora, quando comecei já com 47 anos, eu era muito boa. História, português, matemática não. Matemática nunca fui bem. Namorei. Acho que todos nós namorei. Pode falar um pouco Não, antigamente não é que nem agora não, que namora não dá certo. Não, você namorou aquele, é aquele. Meu pai era muito rígido, então eu namorei meu marido, Rodela, e casei com ele. Quando ele soube, né? Então ele falou para meu marido, olha, daqui 6 meses vai ficar noivo. O ano que vem casa. Então era assim, tanto eu como minha irmã. Não tinha. Não deu. Não tinha isso. Outros 2, eu não sei direito, porque a gente não foi criado junto, né? Como meu pai era viúvo, então foram criados com os avós. Mas eu e minha irmã foi mais puxado, sabe? Assim. Mas não, com meu irmão, não, né? Aquela mania que os velhos tinham, é macho, né? Então, se arrumasse 50 namorados, opa, era bom, né, para eles. Se sentiam até orgulhosos. Mas as meninas não, essa menina era trazida ali. Olha, o que eu costumo dizer, e como está no meu livro, eu não lembro de ser tão criança. Porque a gente tinha uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, viveu o período de criança, mas a gente notava que não era como as outras crianças. Porque tinha hora para tudo, sabe? Era muito rígido. Não cresci assim com meus pais. Depois eu fui para Jundiaí, onde uma senhora, ela me colocou na escola. Então acho que a gente sempre foi meio adulto. Nunca teve assim uma liberdade grande de criança. Acho que sempre fomos adultas. Hoje eles estão no céu. Tem sim. Porque antigamente você não podia, não digo responder, mas falar, não, se você fosse abrir a boca, sabe, né? Apanhava, né? Então, hoje está melhor para as crianças. Olha, a gente ia mais para a igreja, né? Tinha que ir para a igreja. Às vezes ia passear na festa da uva lá em Jundiaí. Quando tinha teatro no SESI, eu ia bastante. Mas tinha que ir para a igreja. E em casa era rígido. A gente levantava cedo, dava a benção para o pai. Levantava cedo, tinha que dar bênção. A hora de deitar, dar bênção. E não quero ir na igreja, não. Eu achava assim que era até uma coisa muito forçada. Tinha que ir para a igreja. Meu pai foi um dos primeiros, né, que mais 2 senhores, e fizeram a igreja da Assembleia de Louveira. Então tinha que ir, porque se não fosse, apanhava. Então era uma coisa que eu acho assim, deveria, né? Na cabeça dele estava, coitado, estava fazendo certo, né? Para dar uma educação, como deu eu entendo, uma boa educação, mas ficou muita marca.
sabe? Então, eu não acho certo, não, exigir uma pessoa ou uma criança, mas entendo ele, respeito, mas não é certo. Hoje em dia eu entendo. Eu tive um sonho que eu quase consegui na época, quando surgiu o Senai em Jundiaí, que ele andou ficando bravo. Eu sempre tive sonhos meio doido. Alguns eu consegui, outros não. Eu tinha 2 sonhos. Quando começou o Senai em Jundiaí, tinha cívico, que tem até hoje também, né? Eu queria começou as aulas, eu queria ser mecânica, imagine, imagine, em 1970, uma mulher queria ser mecânica. Então aí, e eu sempre quis ser assim, eu sempre quis ser enfermeira, mas assim de ação, sabe, dessas, tipo resgate. Então esse sonho eu não consegui não, mas teve outros que eu consegui. Correr eu sempre quis, eu achava lindo, vários sonhos eu consegui. Eu fui trabalhar, né? Era longe e eu fui trabalhar e fiquei trabalhando aqui em São Paulo. De São Paulo voltei, fui para Jundiaí, onde essa senhora me pôs na escola. Era dama de companhia dela, me pôs na escola. Me ensinou a se portar, até de sentar, como se arrumava a mesa, comer direitinho na mesa, porque no sítio é colher. Então eu não sabia. Então eu acho assim, ela foi uma ótima pessoa para mim. Ela morava ali na família tradicional de Jundiaí, na rua Barão do Rio Branco, quase em frente, não sei se tem ainda, a garagem do Cometa. Ali em frente, ela chamava Emília Peliciari, para a família Peliciari, Castro de Jundiaí. Então foi ela assim que deu um empurrão. A neta dela era diretora na Cívico e ela arrumou para mim na Argos. Aquela época tinha cinema, né? Ia no cinema, não ia muito não, porque fui várias vezes e eu acabei passando mal, porque eu fui ensinada, quem ia no cinema, o diabo ia pegar, então eu entrava no cinema, eu passava mal, medo. Então foi poucas vezes. Ela convida até hoje, eu não vou. Fiquei com aquilo, sabe? Antigamente, o pessoal da igreja mesmo, que dizia, meu pai, né? Então ele ensinasse pra gente não ir, né? Já é pra gente não ir que falava. Girassóis na Rússia, foi muito bonito. Aquele filme foi, não sei, né? Você é bem mais novo, né? Mas seus pais, alguém, não sei. Mas Girassóis na Rússia. E antigamente, Jundiaí, o pessoal, né? Era músicas do Roberto Carlos. Ia muito na festa da uva. E levava som e ficava ouvindo. Era o maior passeio que tinha antigamente. Então à tarde era isso. Eu tinha matinê, né? Eu tinha uma amiga, muito amiga, Neuza. Ela morava ali também, a Vila Scavone, do lado do... Eu voltei, uma vez eu vi ela, voltei em 83. Depois quando eu não achei mais ela. Até ela tinha uma escola. A parte da igreja matriz ali da Vilares, eu nunca mais vi ela. Depois eu soube que ela faleceu, então essa era a minha amiga que mais eu saía. Eu sou difícil, né, você sabe, para amiga, então quando eu confio, para mim é aquela. Mas que nem ela, assim não. Olha, adolescência, nós mulheres foi quase tudo igual. Só tem uma, a mais nova, que foi melhor, mas mais ou menos tudo igual. Comendo pastel. E aí? Tava com essa amiga até. Pode desenvolver? E aí, como é que foi? Então foi assim, rapidinho? Não, ficou como amigo, né? Que nem dizem eles, conversando. Foi assim. Foi oi, né? Assim. José Luiz. É falecido, ele faleceu. Eu namorei 2 anos. Não chegou 2 anos. Quando eu conheci ele, eu estava com 17 anos. Final de dezembro, 17 anos. Casei com 19. O mais velho, hoje ele está com 51 anos. 12 de janeiro de 74. O Everton, que nasceu 6 de janeiro de 83, o tio. 13 de setembro
83, né? Não, 86, sua mãe. Meu pai gostava dele, porque ele era muito bom para meu pai. Meu pai e minha mãe gostavam dele, sim. Ele era bom para eles. Estava sempre dando presente, trazendo as coisas. Eu nunca vi ele maltratar, não. Meus irmãos, não. Ele era mestre de obra. Ele trabalhava muito fora. Aquele Projeto Carajás, ele era encarregado de lá. Projeto Carajás, da época que eu sei, foi lá que eles fizeram várias casas em Carajás, lá no Belém do Pará. E ele foi como encarregado de lá. Mas ele fez muita coisa. Ele era muito inteligente, sabe? Esse ponto de ônibus que tem aqui em Louveira, foi ele que fez. Uma época. É. O aeroporto de Pirassununga, as casinhas lá do pessoal de Pirassununga, foi tudo ele que fez. Eu tinha fotos ainda aí, até pouco tempo. É um excelente pedreiro. Essa casa, o fundo aqui, foi tudo ele. Ai, foi mais ou menos. Até um certo tempo bom depois. A maioria, porque eu tenho visto, assim, né, várias senhoras da Caritas contando quase como eu. Era baixar a cabeça, né? Então, era mais ou menos isso. Tem várias que contam umas histórias assim, muito... Você fala, mas será que existe? Existe. Até hoje acho que ainda tem. Não, eu vou levando o casamento porque... Por causa dos filhos, por causa da família. Ainda tem, sabe? Tem várias, não todas. Mas eu acho que a pessoa não deve ficar... Eu não arrependi, mas a pessoa não deve ficar sofrendo porque alguém vai falar, a família vai falar. Eu aprendi que você tem que ver o que é melhor para você e mesmo para os seus filhos. Eu entendi assim. Não, para os meus filhos foi bom, principalmente para a mãe dela. Era o dodói dele. É assim. Ele chegava para ver ela, ele falava, cadê meu bonecão? A mãe dela foi. Daí não trabalhei mais. Não. Daí eu voltei a trabalhar, eu acho que eles já estavam grandes, o mais velho já tinha 14 anos. Eu fazia bicos, né? Fazendo bico. Mesmo porque naquela época não tinha creche. E quando abriu a creche, o mais velho foi para a creche, mas em firma eu não voltei, não fui trabalhar. Fui trabalhar em firma em 97. Daí eu voltei a trabalhar. Trabalhei 8 em uma, trabalhei no correio, daí eu voltei. Conquista, eu acho que eu conquistei, eu conquistei muita coisa. Fiz 3º ano, eu fiz várias coisas que eu não fiz quando era moça, né? Que daria para fazer. Foi. Meu filho estava com 20 anos quando eu mudei para cá. Nossa! Não tinha nada, aqui era mato, a vila aqui era tudo mato, era a terra, o caminhão do gás nem subia quando chovia, então mudou bastante, né? As casas modificaram bastante. Olha, Louveira era assim, a estação, né? Como sempre, assim, era chão, depois que asfaltaram, posto tinha um, ginásio ou ladeira só tinha ladeira, mudou muito, muita coisa. Aqui para cá tudo mudou, nesses 50 anos. Era uva. Aquela plantação de uva caqui aqui embaixo, o centro tinha uva, onde a Caixa Econômica era a plantação de caqui. Então mudou, né, bastante. Farmácia tinha 2, supermercado não tinha, era venda de cardineta. Então foram essas coisas assim, né, que foi mudando. O que é essa venda de caderneta? Venda de cardineta é assim, você vai lá, compra, ele marca num caderno e te dá tipo uma cardineta que você comprou. Tem lugar que ainda faz.
Daí no fim do mês você vai lá e paga. Era assim, venda de caderneta, eles falavam. Você vai lá e paga. Uhum. Então o comércio era praticamente todo assim aqui. Era padaria. Assim, quem eles confiavam, os antigos velhos, eles faziam isso. Padaria, tudo era assim. Olha, eu morava de aluguel. E essa casa, o meu pai trabalhava na prefeitura. Daí a casa saiu para ele. Só que ele criava muita galinha, pato, uma coiseira lá, não podia trazer. Daí a Coab conseguiu passar o nome para o meu marido. Consegui assim. Ele não quis. Desistência, né? Eu fiquei na lista, desistência. Como ele não quis, ele foi lá e passou para mim. Meu pai trabalhou na antiga São Bento, em Jundiaí, que era de pano, não sei se você já ouviu falar. Isso. Daí de lá que ele veio trabalhar na Neirina. Ele ficou 11 anos, 12 anos na Neirina, trabalhando. Daí ele saiu que ele entrou na prefeitura e se aposentou na prefeitura. Trabalhou daqui e na de Vinhedo, se aposentou. Olha, apesar dele ser bravo, era boa porque quase não conversavam, né? Eles não conversavam com os filhos. Mas quando ele chegou a uma certa idade, eu achava ele um homem bom e sábio. Eu sempre digo, como eu digo, né? Que meu pai foi uma pessoa muito sábia. Ele não sabia ler, quase. Mas a sabedoria dele, quando você ia conversar com ele, era assim uma coisa que você fala, não, ele fez faculdade. Então tem muitas coisas que até hoje eu lembro dele. Que ele sempre, eu sei falar com ele, ele escutava, ele não falava, ele escutava. Estava escutando. Daí ele tinha a resposta, parece que certa. Ele falou, sabe, filha, quando alguém quis fazer de você alguma maldade, não liga não, deixa entrar no coração. E sempre tem um advogado que luta pela gente. E ele vê tudo. Então não precisa se preocupar, que era Deus. Então ele tinha muita sabedoria, eu entendo. A minha mãe era meio elétrica, né, filha? A minha mãe era muito alegre. Eu queria ter sido como mesmo assim, sabe? Aquela alegria dela, tinha uma vontade de viver, se arrumava muito bem, sabe? Eu achava a minha mãe muito bonita. Ela era bem clarinha assim, mas a minha mãe era muito bonita, eu achava. E ela morreu consciente, ela não perdeu a memória não. E eu acho assim com muita esperança, porque a noite que ela morreu, ainda ela falou para mim, ô filha, vai chegar domingo de Páscoa, né? Então a gente vai ficar tudo junto. Então ela tinha uma grande esperança, assim. Meu pai teve Alzheimer, ficou totalmente esquecido, passou mal, internou. Daí o médico liberou visita que não adiantava. Mas ele conversava, eu fiquei com ele até quase meia-noite. Ele pediu para cantar para ele um hino que ele gostava, Se Tu Minha Alma, Chamecine, muito bonito, sabe? Ele sabia que ele ia morrer, eu acredito, porque senão ele não ia pedir para cantar esse hino, que tanto ele amava. Daí a cuidadora chegou e veio embora, 2 horas ele faleceu. A minha mãe tinha problema de coração, né? Fazia 10 anos que tinha operado e ela internou, fui ficar com ela. Passar a noite, conversando, mas eu sabia que ela ia falecer, porque eu trabalhei muitos anos no hospital. E eu sei que quando o doente está, ele sabe que vai falecer logo, começa a tirar quem está no quarto. Assim, quem está no quarto doente, para não ficar pior, então a gente tira do quarto, passa para outro quarto. Falei para minha irmã, a mãe vai morrer. Vai nada, eu falei, vai. Semana passada eu estava aqui, eu lembro que tiramos umas, então não deixa. Que a pessoa já está doente, a não ser quando não dá tempo. Acho que não demorou meia hora. Ela falou assim, tá chovendo, filho? Eu falei, tá chovendo. Então deita aqui perto de mim, fica aqui perto de mim que eu vou dormir. Tô com sono. E ela foi assim. O pai tinha 87, a avó 84. Sempre convivência? Minha casa, filhos. Ah, sim. Eu considero eles como se fosse uma família, principalmente as psicólogas. Eu gosto da dona Sebastiana, né?
Dona Sebastiana. Seria que nem uma família, né? É, seria eles, Dona Sebastiana. Tinha uns 15 anos quando eu conheci Dona Sebastiana. Ela era amiga da avó, trabalhava com a avó. E quando eu vim morar aqui, logo ela veio. E todos eles que nasceram, até você, o primeiro banho foi ela. Talento? Ai, sei lá. Eu gosto de escrever, fazer poesia, sabe? Essas coisas, eu gosto de correr, né? Bom, em 2004, eu tive AVC. Daí eu fiquei sem andar. E quando eu comecei a andar, eu andava devagarinho na rua. E daí eu ia para lá, pro lado do campo. Daí eu conheci a professora Elaine, que dava aula no campo. Daí ela parou para conversar comigo, perguntou o que eu tinha. Como não dava para fazer fisioterapia, ela propôs que eu fosse, que ela ia ensinar exercício para mim andar melhor. E continuei com ela no campo. E ela treinava 3 pessoas, a Tereza, a Ninha e o seu Cido Bala. Daí eu comecei a gostar, ela começou a treinar eu para correr. Eu já estava melhor, então ela começou a treinar eu para correr e assim foi. Daí fiz uma corrida, a segunda foi a IPTV, 10 quilômetros com 1h22 e continuei correndo. Foi assim que eu comecei, então eu devo muito à professora Elaine, né? Porque se ela não tivesse se interessado, eu não tinha ido, né? Olha, até hoje eu não sei direito. A gente, né? Meus filhos não sabem direito. Por quê? O que aconteceu? Eles ligaram que ele estava internado aqui na Santa Casa e tinha caído. Então, ele já não estava mais falando, né? Vocês moravam juntos? Não, não tá. Nessa época que ele caiu. Daí meu filho levou ele para o hospital, né? Transferiu para São Vicente. O que o povo diz? Ele estava colocando uma janela e ele desequilibrou e caiu. Que ele tinha saído do hospital na quarta, ele tinha pressão alta. Acho que deu tontura e ele caiu. Quando eu fui saber, ninguém fala, né, direito. Acho que eu fiquei uns 22 anos. Uns 22 anos. Porque eu sempre falo assim, não deu certo, não deu. Mas teve uma época que deu, senão eu não ficava tanto tempo, né? Tem isso. Estava com 57 anos. Faleceu novo. Não, eu acho que eu acordei para a vida quando eu separei. Foi. Eu acho que tudo tem um tempo, né? Eu acredito nisso, que tudo tem um tempo. Que nada vem por acaso. E eu penso assim, era aquele tempo, tá bom, né? E a gente tem, mesmo que você goste da pessoa, se não dá certo, deixa ela ir. Deixa a pessoa ser feliz. Não deve segurar. Que Deus, às vezes, tem outra coisa para a pessoa, né? Para o companheiro e para a gente. Então, deixa seguir a vida. Como diz, abre a gaiola, deixa voar. Não pode. Conversava de vez em quando com o vozinho, mas não quis, não. Por que, fala vovó? Olha, eu pensei assim. Eu tinha um projeto na minha vida, né? Que seria estudar, como eu estudei, e correr. E eu viajava muito com a prefeitura, então eu vi que não ia dar. Eu tenho 2 anos que eu não vou, o cardiologista não assinou porque me deu arritmia, então eu não posso abusar por enquanto. Mas é muito bonito, é uma união muito bonita. E longe, né, também a gente saiu correr muito. Santos, Piracicaba, tudo aí por aí. Posso Como falar? que é? Minha alma a Deus pergunta e não recebe, confiando fica. Confia em Deus, com fé e calma, porque bem cedo Jesus virá, por
Porque te abate, oh minha alma. Eu sei até aqui, eu tinha que olhar na harpa. Sim, não cheguei sem enfermeira, né? Eu não cuidadora de idosos, né? Fui, conheci várias pessoas, aprendi muito com várias pessoas, sabe? Então, eu acho que... Nossa, tinha uma senhorinha que enquanto eu não chegava, ela ficava. A última foi Dona Irma, de Jundiaí, fiquei no São Vicente. Eu nunca fiquei na casa. E eu ia no hospital. Eu preferia no hospital. Porque no hospital é melhor. Eu aprendi, a professora que deu aula, ela falou, olha gente, tem quem fica na casa e precisa, né? Mas acontece que no hospital é melhor. Porque não é porque a pessoa está doente, eles são danadinhos. Então ali no hospital não tem como reclamar, está todo mundo vendo. Eu cuidei mais no hospital mesmo. Eu cuidei de um bem teimoso, ele tirava a sonda. Então a responsabilidade, fica lá só sentada, não fica não. Sim, desde criança eu cuidava da minha avó materna, sabe? E daí eu fui morar com ela, fui morar com essa senhora, né? E eu sempre gostei mesmo de idoso cuidar. Daí agora, né, nem hospital que eu, né? Porque a idade que eu tô não é para ficar lá mais. Mas eu gosto. Tá, né? É ensinado não se envolver com a pessoa, com o doente, entende? Por mais, né, é um ser humano, né, a gente, né? Por mais, mesmo os médicos, eu vi muito médico perder paciente e chorar. E por mais que eles dão uma de dura, mas tem um coração batendo, né? Eu gostava muito dessa, gostei de todas, mas essa Dona Irma, ela era muito legal, tadinha. Apesar dela ficar direto com o balão de oxigênio, ela brincava, não sei como que ela conseguia, ela tinha muita falta de ar. Então daí a vez dava injeção para ela se acalmar, dormir, mas ela estava sempre brincando, sempre. Até eu levei ela na maca, a gente até a ambulância aqui, quando deu alta, porque não ia adiantar ela ficar lá mais. Então ela falou, vai lá em casa, eu tenho orquidária, eu vou te dar uma orquídea. Mojimirim, é Mojimirim, né? Jundiaí, Mojimirim, parece que ela morava. Atiba, né? Isso, ela falou, ela falou, não tem erro, tem a igreja, minha casa é do lado. E eu não fui no dia que eu marquei, no outro dia a minha nora ligou que ela tinha falecido. Então eu fiquei triste, fiquei muito triste, devia ter ido, né? Eu não fui e eu fiquei triste de não ter ido ver ela. Minha pressão subiu, até eu fui na Santa Casa e o médico falou, mas não pode envolver, mas a gente se envolve com o paciente, não adianta. Eu sempre gostei, eu vi o pessoal, eu lembro quando, não é da sua época, acho que não, né, que você é novo, tem a idade dos meus. Lembra de Jundiaí, o João do Pulo? Ele é de Jundiaí. O pai era sócio do 28. O pai era sócio do 28. Quando ele correu, eu lembro que saiu no jornal, JJ, né, que tinha. Eu falava, já pensou se um dia eu for assim? Eu sempre tive vontade, só que eu não tinha oportunidade. Quando surgiu essa oportunidade, eu peguei. Como é que foi? Da oportunidade, que nem eu expliquei para ela, né, foi a professora Elaine que me ajudou, né. Eu lembro que eu não tinha 60 anos, então a prefeitura não pagava. E ela sempre pagou as corridas. Eu falava, ela falou, vai ter corrida, dona Elza. Eu falei, eu estou sem condição. Ela falou, não, pode deixar que eu pago. Então, quase sempre, eu ia pagar ela, ela não pegava. Ela nunca ela pegou o dinheiro meu das corridas. E com 60 anos você já paga metade, né? Então foi assim, ela me ajudou muito, tinha vez que eu não tinha nem sapato para correr. Tinha a mãe dela nova, logo o pai dela morreu. E foi assim que eu comecei. Mas eu voltei a treinar e se Deus quiser esse ano eu vou. Eu fazia poesia, eu recitava quando tinha festa no SESI, em Jundiaí. Tinha muito, né? Era Argos, o SESI, a Vigorelli também tinha festinha. Foi quando começou o movimento do Mobral, né? Então, quem tinha sala, eles doavam. E às vezes
juntava todo mundo, fazia uma festinha no final do ano. Então, quem sabia recitar, ia. Eu não sei direito, mas dá para desentender. O Mobral foi que tinha muita adulto e criança mesmo, né? Do 14 para cima, não sabia nem ler nem escrever. Então, hoje é EJA que fala, é. Você faz 2 anos em um. É assim, então começou como Mobral. Tinha, né, de manhã na televisão, vários lugares. Então, foi a época, né? E a época da ditadura, né? Foi. Estamos em 70. A senhora já... Era assim, quem sabia e queria, professora, tal dia vai ter umas coisas, uma festinha, elas falavam. E elas estavam sempre com a poesia pronta, né? Quem fazia, fazia. Quem não fazia e quisesse, você tinha que recitar. Aí não é assim lendo, não. Se possível, fazer até o gesto. E era muito bom. Eu tinha uma poesia que eu já tentei e eu não consigo lembrar. Chamava Flores Murcham de Tristeza. Mas eu não consegui mais lembrar. Eu não consigo lembrar e fui eu que fiz. Até eu tenho um caderno daqueles anos, mas eu não olhei e não tá. Mas era assim, uma história de amor. Flores murcham de tristeza, né? Como a pessoa murcha, quando se perde, né, um amor, a flor também murcha. Então chamava Flores Murcham de Tristeza, mas não consegui mais lembrar. Só sei o nome, algum pedaço. Não, eu ia. Eu nunca parei. Trotava, corria, trotava, mas nunca parei. Parei o ano passado. Mas mesmo assim eu fiz 2. Uma daqui de Louveira, aquela da IPTV, até a mãe dela foi comigo. E a gente andava e trotava. Tinha uma amiga minha, Gorete, eu olhava ela. Um dia eu fui para Campinas, corrida Bradesco. E a minha amiga ficou com ela, porque ela ia andar. Ela não ia correr, ela ia andar. Então minha amiga ficou com ela, né, com Gorete, para mim correr, depois a Gorete foi andar. E ela andou junto com a Gorete depois, né? Ela corria bem no campo, a Aloísa. Ela corria. Às vezes ela ficava no campo, a Zileide dando aula, que hoje é a Zileide que dá, olhava lá para mim. Mas não me impediu, não. Esse aqui foi o 3º lugar aqui em Louveira. Sobe um pouquinho, depois a gente faz um... e aí? Esse eu ganhei em Louveira. Esse aqui foi assim. A minha professora falou para mim, Dona Elzinha, a gente vai fazer o mesmo trajeto da corrida, mas a senhora não vai. Falei, por que, Zileide? Eu estou muito preocupada, porque a idade da senhora, vai que a senhora passa mal. Falei, mas se eu corro, eles correr, no dia das corridas, tem ambulância, tem um aparato. Mas hoje não tem nada. Eu não vou treinar a senhora. Falei, tá. Falei, Zileide, eu respeito muito você, sabe? Não vou fazer nada que te complique, mas eu vou treinar sozinha e vou ganhar. Não, Dona Elzinha. Daí essa minha amiga Gorete, ela falou, você quer ir, Elza? Eu vou com você. E eu comecei a treinar sozinha, na rua. Quando chamou meu nome, nem eu acreditei que eu tinha ganhado. 2013 deve ser, não é? Esse tem data, esse tem data. Esse foi Sorocaba. Aqui eu já estava bem, eu estava fazendo até academia. 2º lugar, Sorocaba. Esse. Também fiquei assim abismada, quando falaram que eu peguei 2º lugar. Corro por amor. Esse aqui, se cair no pé, dói. Como é que foi a história desse? E esse aqui eu fazia academia, né, pela prefeitura, que eu ia pro Jore, então eu fazia academia pela prefeitura. Mas esse aqui também eu fiquei meio assim, sabe, quando falaram que eu tinha pegado 2º. Esse, eu peguei em Vinhedo da Arca, mas esse daí tinha 2.000 e pouco pessoas, eu era a mais velha da turma, eu peguei por idade. Tava frio, porque geralmente a corrida da Arca é em julho, é muito frio. É um frio, sabe? A hora que chamou, eu falei, não, é sim. E eu já viu falar o seu Cido que corre, seu Cido Bala? Não. Nossa, ele pegou 2º no Jore. Eu e ele eram os mais velhos de 2.000 e pouco pessoas, nós éramos os 2 mais velhos. E ganhei tanto prêmio, né? Uma cesta cheia de as coisas nós ganhamos. Esse aqui foi o 1º lugar.
Esse foi suado, viu? Você conhece Gabriúva? É um morro para você subir. Gente, esse foi duro. Esse foi o primeiro Fala um que eu pouquinho pra peguei. gente como é que foi. É terra de chão, é corrida rústica. É terra de chão. Já é avisado, daí a pessoa vai se quer, né? É avisado. Já sabe como é. Não Então, voltei são vários- mais, só que eu nunca mais fui. Quando tem corrida eu falo, ai, Zileide, eu não vou. Falei, eu ganhei, mas quase morri, porque eu morro. Muito morro. Você tem que estar bem, né? Hoje eu já não arrisco, agora, assim não, morro não, muito morro assim não. Olha, eu tenho tanta medalha, menino, eu corri no quartel 3 anos, eu corri. Então fomos em vários, mas vários e vários lugares corremos. E é muito bom. Essa aqui nem sei. É que, você viu, tem um monte lá, então cada uma delas tem A um senhora lugar. pode- Essa de Vinhedo, Corrida da Uva. Até que foi calmo. Eu tenho a foto, eu com a minha amiga morrendo. Tanto que a gente fala, negócio, assim, olha as tartarugas. Então agora eu falo, amiga tartaruga. E Essa é era no Louveira. ambiente de- Sabe onde faz a festa da uva em Vinhedo? Então, saiu de lá, foi por dentro da cidade. Vai ter, parece que é da uva, festa da uva de Vinhedo, mas vai ser na capela. É, vai ter. Mas eu não fiz inscrição, não. É daqui, Primavera. Foi daqui, de Louveira. Ah, aqui é calma, porque você conhece o caminho, né? Não dá para ganhar, não ganhei, mas também é calma, porque a gente conhece, treina antes da corrida, a gente treina o lugar. Mas foi boa. Nossa, eu estava magra. Do ano passado para cá eu engordei, porque parou de correr, né? Então engorda. Yes. Essa é a integração. Aquela de Campinas? Que ele está passando da IPTV? Essa daí. 23. Essa aqui é em Atibaia. É Atibaia, Corrida Três Lagoas. 20. Eu chegava a fazer quase uma por mês. Fomos para Santos. A gente foi. É, companheirismo, né? Eu sou assim. Tem gente que fala, ah, mas se cair. Tem quem passa, mas tem quem... Eu tenho minha amiga que ela fala sempre. Não, ela falou para mim, não, dona Elza, é uma de Vinhedo, essa de Vinhedo. Não, dona Elza, vai embora, vai, pode ir, deixa eu. Mas acontece que ela não estava aguentando correr. Ela sentou assim na guia e ficou. Falei, não, Andréia, a gente entrou junto, vai sair junto. E eu fiquei com ela, eu cheguei atrasada, mas eu fiquei com ela. Eu acho que para mim o importante é ganhar, mas você tem também que ser, né, solidária com a sua amiga. Então sempre ela fala, acho que a senhora não ganhou por causa de mim. Eu falei, não tem importância. Eu não ia ficar feliz de ter ganhado e deixar você sentada com dor na guia. De jeito nenhum. Tem muita amizade, conheci muita pessoa. No Jore, conhece. Agora é Jome, né? Falava Jore. Agora eles falam Jome, Jume, uma coisa Melhor assim. idade. É da melhor idade. Cidade. Conheci muitas pessoas. Porque numa escola vem pessoas de vários lugares, né? E geralmente fica dormindo nas escolas. Ou Então- nos ginásios, né? Isso, come, sabe? Então você fica conhecendo muito, conheci muito, aprendi muito também. Se a senhora tivesse começado a competir mais jovem, a senhora acha que esse seria o Seria. estilo? É que mais jovem, vamos supor que nem essas crianças, mais jovem, eles têm mais potencial para correr, né? Tem. A Zileide morre por causa dela, pôr ela para correr, mas. Né, Lu? Cada um tem uma. Mas não pode, né? Aí ela tem que escolher o que ela quer, né? Aí eles têm que ver, né? Ela fala que daria, né? Mas ela que tem que decidir, né? Um pouquinho dessa questão. Sim, a família da minha mãe, família católica, sempre foram, né? São até hoje, minha mãe que... Olha, eu não participei de várias religiões, mas eu sempre fui curiosa. Então, eu quis ver. Então, eu cheguei em Umbanda, eu acho muito bonito, sabe? Eu achava bonito eles dançar. Eu cheguei em Santos ver o trabalho deles na praia. Porque não adianta você fazer mau juízo de uma religião se você não viu. Então, eu achava que depois, né, que eu fiquei livre,
eu achava que eu deveria ir sim. Então, não frequentava, mas eu fui conhecer. Esses dias eu conversei com a menina lá, a Luzia, que fica na Caritas, e eu falo assim, eu realizei quase todos os meus sonhos. Então, que eu tinha vontade de ver, participar, ver como é, eu consegui. Então, eu acho que tem pessoas, mas eu queria ver aquilo, eu tô velha e não fiz nada, não fui conhecer as coisas. Eu acho que comigo não vai ter esse problema, não. Porque o que eu quis fazer, eu fiz. Tem coisa que não dá, né? Que nem eu morro de vontade de conhecer a Bahia. A minha nora ia todo ano. Vamos, dona Elza. Eu falei, mas você vai de quê? De avião? Eu falei, não, se for de ônibus ou avião, não. Então, esse sonho eu vou realizar assim, se Deus quiser. Tem uma amiga minha que ela vai todo ano. Ela falou, Elzinha, por que a senhora não falou? Ano que vem nós vamos. Eu falei, se eu estiver aqui, nós vamos. Ano que vem nós vamos, mas de ônibus. Então, eu conheci, sim, muitas coisas. Capoeira, eu queria ver como que era, sabe? Jundiaí sempre teve, né? Eu tenho saudades daquela época de Jundiaí. Carnaval. O ensaio de carnaval, eu queria ver como que era. Tinha uma senhora do lado de lá, que ela ensaiava lá. Passando, não sei onde está agora, mas era embaixo, tinha um cômodo embaixo, um salão embaixo do pontilhão. Você sabe, passou o shopping? Tem o shopping? Não. Tem um pontilhão, antes de chegar no Atacadão. Não consigo visualizar, vovó. Aquele shopping que é suspenso? Aí agora. Passando como que chama aquele shopping que nós vamos? Jundiaí ou Max? O Max. Lá em Jundiaí, tá. Em Jundiaí tem o shopping. Antes de chegar no Atacadão, tem um pontilhão, $100. Ali que cai ali na mesquita, né? Deve ser. Isso. Daí um dia eu fui, matei a curiosidade, como que era, arrumaram roupa para me desfilar, mas eu não tenho coragem. Não tinha coragem não, lá em Jundiaí, sabe? Mas eu fui bem recebida, gostei. Eu tinha um sonho de desfilar Miss Idoso. Eu fui 3 anos. O último ano foi o ano passado, né, o outro ano. Aonde, senhora? Onde? Aqui no Saci, teve, eu fui. Então, eu acho que eu realizei sim meus sonhos, não tem como falar. Fala um pouquinho mais dessa questão da religiosidade. A senhora falou que conheceu Umbanda. Fui. Como é que foi, assim? Eu achei legal eles dançar. Achava bonito aquela roupa, né? Não frequentei, mas eu queria ver como que era. Eu fui. Porque, né? Pessoa, não adianta, aquilo lá não presta, isso, mas vai ver primeiro e depois fala. Então eu tinha curiosidade, eu fui ver. Roda de capoeira, eu tinha curiosidade, eu fui ver. Achei legal. Então, eu acho que eu realizei vários sonhos. E o candomblé, a senhora chegou a ver? Eu cheguei a ver também na praia eu fui ver. E aí, como é que foi? Essas coisas eu sempre achei bonito. Sempre achei muito bonito ver a roupa, né? A roupa delas. Né? Quis fazer yoga, fui fazer yoga, casei. Que agora não tem mais, né? Mas eu gostei. Agora é quase, mas eu fui curiosa, então eu fui ver. Então, se a senhora pudesse deixar uma mensagem nesse sentido de o respeito às religiões e matrizes africanas e tudo isso, como é que a senhora se expressaria nesse sentido? Então, né, como do lado africano, né, que nem às vezes as pessoas, eu não sei, tem, né, eu não critico, eu respeito todas. A pessoa fala assim, mas tal lugar faz macumba, mas tem que estudar e saber, porque a palavra macumba não é maldade, não. É ir rezar, os pretos que trouxeram de lá para cá isso. É na língua do preto, sabe? Então o pessoal corre, tem medo. Não, eles falavam quando eles dançavam, né? Lá na senzala, à noite, que eles quando veio de lá para cá. Então eles falavam, vamos macumbar, mas quer dizer o quê? Vamos rezar, vamos falar com Deus. Essa é a língua do preto. Então tem que aprender para não criticar. Mas eu acho legal, você vê Campinas, não sei se você sabe, né? Campinas tem muito. Tem. E eu acho legal, sabe? Que nem negócio do cabelo.
Se a pessoa gosta, deixa usar, né? Que eles usavam, né? Eles começaram com as trancinhas, né? Os pretos que veio de Angola, que começou. Porque o cabelo não era bom, não podia, acho que armar, né? Eu lembro que a minha avó fazia tudo trancinha para ficar bonito. Na cabeça. Eu, minhas irmãs, sempre tivemos cabelão mesmo, né? Devido a minha avó ser índia. Mas o pessoal lá, como que ia, os coitadinhos, trabalhar com o cabelo desse tamanho? Tinha que fazer trança. Então, eu procurei saber muita coisa para ficar criticando. Né? Tem mais? Tem mais aí? Não. Deixa eu ver aqui. Acabou? Tem mais um pouquinho, peraí. Teu talento e religiosidade. E outras questões ligadas à questão cultural. Então, a senhora falou um pouquinho do carnaval, falou um pouquinho da sua passagem pela Umbanda, né? Fui ver. E futebol, time de futebol. Você já tem um filho, né? Não. Dois, é que um não mora aqui, é casado. Tá. É de Araraquara. E eles chegaram a frequentar algum time de futebol? Tem algum time de futebol que... Eu sei que esse... O que o tio é? Não é? É. Não sei. Como que é? São Paulo, né? São Paulino. São Paulino ele é. Mas que eu saiba, não sei se ele já foi em algum campo. Que eu saiba, não. Acho que não, né, Eda? Acho que não. Não, eu gosto do Corinthians, sabe? Mas assim, não sou fanática, não. Acho legal tudo, mas não sou. Deixa eu ver se mais uma coisa. O que você acha? Fala um pouquinho sobre esse espaço de convivência que a senhora vai lá na Caritas. A Onde a gente se Caritas. conheceu. Fala um pouquinho da importância desse espaço. Olha, a Caritas, eu não sabia nem que tinha, né? Sabe? Mas eu achei que era só para criança que ela frequentou, né? Eu acho muito bom. Acho que todos que estão lá, porque eles acolhem, é bem diferente, lá não tem esse é melhor, a gente é acolhido, tudo igual. É lógico que tem problemas, às vezes, algum problema, a pessoa que é diferente. Então eles passam, você passa pela psicóloga, mas o carinho é o mesmo, sabe? Lá não tem diferença. As meninas tratam a gente muito bons, coitado, muito bem. Eu sempre falo, você vê, né? Teve problema, assim, essas crises que teve, mas o café da gente nunca faltou. E o bolo do aniversário nunca faltou. Domingo, sexta teve, eu não fui. Mas o bolo do aniversário, o bingo, às vezes pode ser que eles fiquem até sem comer, mas nós temos. O que vocês conversam lá, vovó? Olha, tem todos os assuntos, sabe? Envolve. Cada semana é um assunto, né? Que ela põe para conversar. Às vezes a pessoa tem algum problema, explica, se está com vergonha, não quer falar, né? Marca, elas atendem separado. Ali é acolhido mesmo. O CCI também é bom, não resta dúvida. Mas. O que é o CCI? E agora, o CCI? É Centro de Convivência do Rio. Ah, tá bom. É bom também, não posso falar, eu comecei lá. Mas parece que o acolhimento, né, é diferente. Também tem mais gente, né, mas eles acolhem bem também. Então, quase encerrando, o que a senhora faz para se divertir? Nossa, e agora? E depois a gente vai passar pelo livro. Fala falando com a Elô, que eu vou colocar a fita na outra. Certo, para se divertir, eu não sou de sair muito, sabe? Você? Eu não sou de sair muito. Eu gosto de passear. Assim, viajar. Nossa, eu gosto muito de Serra Negra. Mas gosto, né, de viajar. E saio muito, porque eu saio a semana inteira, né? Eu estava falando. Eu só tenho terça para ficar em casa.
Então, todas as manhãs eu tenho uma coisa para fazer, né? O Pilates, terça eu fico em casa, quarta eu tenho Tai Chi, aula de dança. E a sexta tem as brincadeiras do CCI, né? Quinta eu tenho coral. Então, de sábado e domingo, já estou bem dizer cansada. Mas se tem alguma coisa para ir, eu vou sim. Às vezes eu e minhas irmãs, a gente vai no shopping, almoça. E assim vai levando. Eu tinha vários rascunhos, né? Há tempo foi a Silvana que deu a ideia, né? A ideia dela dos livros, né? Mas elas conversam, né, com a gente, que não sei, parece que as ideias vão aparecendo. A ideia começa a aparecer, o modo dela conversar, falar. Lembra de criança, e assim foi. Acho que a primeira vez que fizemos, eu não sei se foi 8 pessoas, sei que foi um bom tanto. O ano passado teve também. Agora esse ano também tem, eu conversei com ela até. Tenho, mas eu tenho ideia de fazer outro. Até ela falou para mim ver direitinho se eu quero mesmo fazer, que ela lê, daí ela me informa a gráfica. Ela dá ideia, cada um pôs o seu título. E eu coloquei História de Vó. Por quê? Eu acho que a avó tem muita história, né? Será? Tem. Toda avó que você conversa tem muita história. Eu acho por isso. Outros puseram outra coisa. Foi livre, né? Eu sei que escolhi o que queria. Mas foi muito bonito. A ideia que ela deu, que a gente começou desde a infância, quase como você perguntou. Tá? Desde a infância e foi. Daí sobre como que fala? Que ela fez para nós, a árvore da família. Tem coisa que eu não consigo falar. E assim a gente começou, então foi mais ou menos o que eu respondi, viu? Foi mais ou menos isso que a gente começou. Aqui a minha colega, que ela fez como que vocês falam? Prefácio, né? Acho que você conhece a Deia, né? Aquela parte que vem antes. Foi ela que fez para mim, que escreveu para mim. Qual amiga? A Andréia Terçário, né? Aqui. Estou mostrando lá para ela, é aqui. Aqui é onde a gente está escrevendo e a árvore. Ele foi pequenininho. Olha, aqui, então tá, meu avô materno, depois a foto, ele era português, as fotos da minha família, né, dos meus irmãos, sobrinhos, ela ainda não entra. Aqui são eles. Foi o batizado da minha irmã mais velha, mostra pra ela. A minha avó, são a mãe, o pai e a minha irmã mais velha. Que está aí até hoje, a costura, que a minha avó era costureira, de mão cheia, como ela falava. A chaleira está na sala. Tem o ferro. E a chaleira? E a chaleira? Tá a chaleira? Não pôs a chaleira, não? Nem reparei que ela não tinha posto. Olha, tem história assim bem triste. Que eles comentou, né? Depois põe, teve história assim, que a gente fala, eu sofri, mas tem quem sofreu mais. Aqui é eu com a Clarice, a professora Clarice, que ela foi minha professora, né? No 3º ano, e a professora Eleide, você conhece a Eleide Regis? Não. Ela era diretora, ela foi professora de português minha. Então eu pedi licença para ela, né? Que eu queria pôr, ela falou, pode pôr, vou ficar contente. A Clarice quem não conhece, né? Aqui, foi meu neto que desenhou, que a minha avó costurava embaixo de uma árvore. Deixa eu olhar a roupa, sabe? Então meu neto desenhou para mim. Eu tinha umas amigas, que essas foram amigas de verdade, e as 3 faleceu. Então eu pedi para a filha de uma é vó da Sil, que trabalha lá. E ela me mandou a foto e eu coloquei. A gente desde criança morava perto e saía muito passear, sabe? Daí quando morreu uma, parece uma coisa, foi morrendo.
Olha, eu não sei muito bem, eu fui umas 2 vezes agora, há pouco tempo. Mas ele, o Clube Jundiaí, o Clube 28, era só de preto, né? É. Ah, é? É o segundo clube mais antigo do Brasil. Sim, mas antigamente não entrava branco. Tinha essa coisa. Ah, hoje E- só então, entra. então, ué. Não, mas Não, a. não é o Juventus, é o 28. Ah, achei que era Mas entra, porque tem várias Mas entra, senhoras não, que, da esquina da sua casa. Não. que teve um tempo que não entrava. Anos. Muitos anos atrás, né? Não entrava. E no. Como é que chama o outro da O cidade? Grêmio. O Grêmio também, eles tinham, como se dizem, rincha. Um não ia, outro não ia também, O sabe? 28 é uma ruptura com o Grêmio, né? Porque os dois Isso. são Da mesma época, né? E dos, não sei o que tinha, que um não dos queria o outro. trens, né? Dos trabalhadores da estrada de ferro, né? O meu pai era sócio. Minha história começa com o meu nascimento. Minha mãe contava que eu nasci muito pequena. Manhã, no dia de Natal. Naquela época, meus pais moravam no bairro da Gapiama, em Jundiaí. Um conjunto de apartamento que existe até hoje. Quando eu passo lá, eu lembro-me da parte da minha infância. Minha mãe queria que meu nome fosse Natalina, por ter nascido no dia de Natal. Mas meu pai, que foi fazer o registro no cartório, colocou o nome de Elza, pois se inspirou na cantora Elza Soares, que ele gostava muito. Quando eu tinha uns 2 anos de idade, mudamos na casa da minha avó, no sítio que ela tinha em Louveira, no Pau a Pique. Vai. Minha infância foi muito difícil. Meu pai trabalhava na Neirina, na época uma fábrica de louça da cidade que ficava no bairro Santo Antônio. Nos finais de semana, ele cuidava da roça no sítio da minha avó. Lá ele plantava várias coisas. Eu me lembro que aos 6 anos eu já ajudava no plantio de milho. Ele mandava a gente colocar o milho na cova, muitas vezes no sol quente. E isso era difícil para mim, que era apenas uma criança. Mas era assim naquela época. Eu e meus irmãos trabalhávamos duro. Carpia, cuidava dos porcos, que eram umas pragas. Pois era só meu pai chegar que eles começavam a gritar. Meu pai achava que não tínhamos dado comida suficiente para eles, então a gente apanhava. Quando tínhamos tempinho, brincávamos de pular corda, de roda, passanel. A brincadeira que eu mais gostava era esconde-esconde. Fui muito pouco na escola. A época não se priorizava. O que ela pôs? A avó não fala quando derrama. Priorizava aprender, escrever e ler. Pouca gente sabia, mas o tempo que foi muito bom. Lembro-me muito da minha professora, ela era muito boa para mim, chamava Maria Inês Niero. Mais tarde, depois de adulta, voltei a estudar. E a minha professora foi a senhora Eleide Reis, que conheço até hoje. Tenho muito a agradecer a ela. Gente, mas esses porcos era até... Você vê quantas. Gente, se a gente. Limão vinagre. A senhora costuma plantar? A senhora costuma. Esse foi meu marido, assim que eu mudei. Tem 50 anos, esse limão. Eu plantava. Só, eu não aguento carpir mais, né? Eu tinha horta que era uma beleza. Então daí a gente combinou, faz uns 6 meses, eu não carpo. Cada vez de carpir é 150, quase 200. Então fica mais fácil, mais barato cimentar. Que? É um trabalho para quem mora sozinha, né? Mas então, que nem ela, trabalha o dia inteiro, ele o dia inteiro. Se visse o jardim de margarida que eu tinha, cimentou, porque não dá. Né? Mas pretendo plantar algum. Tem um senhorzinho, né, que de vez em quando vem podar, cuidar. Mas isso.
E os animaizinhos da senhora, para encerrar total agora? Não, não é meu. Gatinho? De quem que é, gato? Ah, o gato, pensei que era esses bichos voando. Não. Mas só que eu ando dando comida. Menina, outro dia, de tarde, de manhã, é a coisa mais linda. Outro dia eu tava ali, eu falei, mas o que está acontecendo? A pomba e os passarinhos, tudo andando, que nem galinha. E tem um amarelo, eu falo boné preto, porque eu tinha pé de mamão, eles vinham comer. É a coisa mais linda. Ó, gente, o que eu costumo dizer, que nunca deixe de sonhar. Se você tem um sonho, corre atrás. Não deixa, não. Vai para depois falar, mas por que eu não fiz? Devia ter feito. Quando alguém distanciar de você, não fica triste também, não. Que Deus sabe a hora. Ai, meu amigo não fala mais comigo. Amém. Deixa. Que outras coisas melhores virão e Deus sabe. Outra coisa que meu pai sempre dizia, eu pus no meu livro. Olha, gente, quando vocês emprestarem um dinheiro, uma conta paga, principalmente, meu pai falava, farmácia e venda. Porque dor de barriga não tem hora para doer. Né? Você está com fome, dói. Está com dor, dói. E não tem hora. Então, foi o que ele deixou. Sempre ele falava isso para nós, meu pai. E muito obrigada, gostei. Quando quiser voltar, voltem. Que ainda tem muita história na cachola. Para passar. Que vocês, crianças, sejam muito felizes. E não deixa de sonhar não, viu? Se um não der certo, o outro vai dar. As meninas querem... Junta lá. Foram muitas pessoas?